Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula de Métodos Matemáticos 1, aula 7, de forma remota. Tá? Bom, nessa aula nós vamos, então, encerrar aquele problema, tá? Começado na aula 5, né? Certo? Então, aqui nessa aula nós estamos terminando aí a trilogia, né, da solução do problema da equação de Laplace, tá? Em coordenadas cartesianas. Então, a gente vai aqui fazer a condição de contorno, que ficou faltando da última aula, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o método de Fourier, tá? Que é esse método utilizado aí para a gente conseguir resolver essa última condição de contorno que sobrou, tá? Do problema que a gente começou na aula 5, tá? E desenvolvemos melhor na aula 6, tá bom? Então, nessa última aula, na aula 6, a gente encontrou, então, né, a solução, né, da equação de Laplace em coordenadas cartesianas, né, com condição de contorno, né, que o potencial era zero, tá, nas três extremidades do quadrado. Né? Em uma extremidade, ela era constante. Tá? Então, vou deixar aqui a última aula fixada aqui no card, tá bom? Para você se lembrar. E nós chegamos, então, nessa expressão aqui, tá? Para o potencial. Φ de x e y, tá? Então, ela é uma função de x, né? Ok? Uma função de y, né? E a nossa resposta tinha acabado ficando escrita, né, da forma de um somatório, tá? Porque nós tínhamos infinitos valores, né, de n, aqui nesse caso, que solucionavam a nossa equação. Então, utilizamos o princípio da superposição para somar todos. Tá? E ficamos ainda com uma série de coeficientes Cn para serem determinados. Né? E ainda tinha uma condição de contorno para satisfazer, que era φ de zero, ou seja, quando x é igual a zero e y, ele é φ0. Tá? Quando a gente faz isso, né? Ou seja, quando a gente coloca x igual a zero aqui, tá? A gente obtém, então, que φ de x igual a zero e y, é o φ0, tá aqui, φ0, é igual a... Então, botamos x igual a zero, ficamos com 1 menos e elevado a 2nπ, né? Vezes seno de nπ y sobre L, Cn. Tá? Agora, a pergunta é, como tirar esse Cn de dentro desse somatório, tá? Porque, na verdade, o que nós temos aqui é uma relação de vários Cs, né? Tem um termo com C1, um termo com C2, com C3 e assim vai, né? Então, como, né, tirar esse Cn do somatório de forma que a gente consiga obter ele em termos de φ0, tá? Então, aqui é que está o truque, né? Tá? O truque é a gente observar que essa integral aqui, tá? A integral de 0 a L do seno de nπy sobre L vezes o seno de mpy sobre L integrado em y, né? Ele vai dar quanto, né? Ora, a gente pode utilizar então aqui aquelas relações trigonométricas, né? Para escrever o produto de senos como sendo uma soma ou subtração de cossenos, né? Tá? Então a gente obtém que esse produto de senos, né, ele pode ser escrito como essa combinação aqui de cossenos, né? Cosseno de n mais m π sobre L e cosseno menos, né, cosseno de n mais m. Bom, na verdade está errado, né? Esse primeiro aqui, tá? Era para ser negativo. Tá? Então vou corrigir e já volto. Então, pronto, aqui ajeitado, tá? Cosseno de n menos m, π sobre L, e um termo de cosseno de m mais m, n mais m, π sobre L, tá? Então, quando a gente fizer agora a integral em y, né, tá? Aqui a gente vai ter um termo que é L dividido por n menos m, π, vezes o seno, né? E aqui, nesse outro termo, a gente vai ter um termo que é L dividido por n mais m, π, vezes o seno, ok? Né? Porque a integral do cosseno
é menos o seno. Então, eu coloquei o menos aqui já em evidência, tá? Ora, mas esse resultado aqui, principalmente esse primeiro aqui, ele não é válido se n for igual a m, né? Porque ele não pode ficar com esse número aqui no denominador, né? Tá certo? Então, essa é uma observação que a gente tem que fazer. Então, se a gente considerar, então, que n for diferente de m, tá? Quando a gente aplicar nos intervalos, tá? Nas extremidades, né? Esse resultado vai dar zero. Tá? Porque quando a gente aplicar em L, aqui a gente vai ter o seno de n menos m π, que é zero, né? Porque o L aqui do y vai cancelar com esse L aqui de baixo. E a mesma coisa vai acontecer aqui, né? Tá? Quando a gente botar o y igual a L, vai cancelar aqui embaixo, vai ficar seno de n mais m π, que é zero também. Tá? Quando a gente botar em zero, também, porque o seno de zero é zero. Tá bom? Então, se n for diferente de m, ele dá zero. E se m for igual a n, o que é que acontece? Ora, se n for igual a m, esse termo aqui de cosseno vai dar cosseno de zero, que é 1. Quando a gente integrar 1, de 0 a L, vai dar L. Dividido por 2 aqui, ó, L sobre 2. Tá? Então, essa integral aqui, ela dá 0 se n for igual a m e dá L sobre 2 se n for igual a m. Tá? Dá 0 se for diferente, L sobre 2 se for igual. Então, é isso que a gente vai utilizar. Tá? É esse fato que a gente vai utilizar para poder cancelar aquele somatório. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Então, a gente estava com essa expressão aqui, né? E agora a gente vai multiplicar ela por seno de mπ sobre L e integrar. Tá? Então, tá aqui, ó. Peguei aquela expressão, multipliquei por seno de mπ sobre L e integrei de 0 a L. Tá bom? O seno de mπ pode entrar no somatório, porque não tem problema, o somatório é em n, na verdade. E aqui é m, não tem problema. Tá? E a gente faz essa integral aqui, ó. Tá bom? Desse lado de cá, quanto é que vai dar? Ora, o φ0 é constante, vai para fora da integral, então vai ficar a integral de seno de mπy sobre L. Tá? Isso dá L sobre mπ, né? A do seno é o cosseno. Quando a gente aplicar em L e em zero, vai dar cosseno de mπ menos o cosseno de zero, que é 1. Tá? E desse lado? Tá? Ora, desse lado, lembra, aqui a gente vai somar de 1 até infinito em n. Tá? Então, para todos os valores de n, só vai ter um a qual essa integral aqui não dá zero. Tá? Que foi o que a gente viu aqui, ó. Somente quando n for igual a m, a integral não dá zero. Então, de todos esses termos aqui, tá? Desses infinitos termos somados aqui, só um vai sobreviver, tá? Que é o quando n for igual a m. Tá? Então, aqui ficou Cm, 1 menos 2, 1 menos e elevado a 2mπ, vezes L sobre 2, que é o resultado dessa integral aqui, ó. Tá? Ou seja, de todos esses termos, né, só um vai dar diferente de zero, que é quando n for igual a m. E é por isso que esse método, a gente consegue, com ele, aniquilar o somatório. Tá? E conseguimos, então, ter uma expressão para o Cm, um valor para o coeficiente. Tá bom? Porque agora aqui a gente pode, então, passar dividindo, né, e obtemos o Cm. Ó. Cm é 2φ0 sobre mπ, cosseno de mπ menos 1, né? 1 menos e elevado a 2mπ, dividido aqui. Ok? Ora, mas cosseno de mπ vale quanto? Quando m é par, cosseno de mπ dá 1. Né? Quando m é ímpar, cosseno de mπ dá menos 1. Tá? Então, quando cosseno dá 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, se m for par, dá 0. E se m for ímpar, dá menos 1. Com esse menos 1, menos 2, né? Tá? Tá aqui. Menos 2 com esse 2 aqui vai ficar menos 4. Ok? Bom.
Então, se m for ímpar, o coeficiente dá zero. Se m for ímpar, o coeficiente dá esse valor aqui. Se m for par, dá zero. Tá? Então, agora, a gente pode voltar, né, na nossa solução, tá aqui, ó, e substituir os Cn. E a gente, então, vai obter essa solução final aqui, ó. Tá? 4 φ zero. Tá aqui aquele termo com x, ó, né, da solução, tá aqui, ó. Tá aqui o termo de y, seno, tá? E aqui é o termo, né, que vem lá do coeficiente, ó. Onde tinha m, agora a gente botou n. Ah, eu inverti aqui, tá? Botei esse termo de 2 da exponencial para frente, né? Tá? Tem um sinal de menos aqui, que morreu com esse sinalzinho de menos aqui fora, tá ok? E o somatório agora só vale para valores ímpares, né? Tá bom? Porque todos os valores pares, né, a gente viu que dá zero. Então, esse somatório, essa série, tá? É a solução da nossa EDP, tá? Ele satisfaz a equação de Laplace, laplaciano dessa função é zero, e ela tem as propriedades de ser nula naqueles 3 lados e possuir um valor constante num dos lados, tá certo? Então, é desse jeito que a gente vai utilizar o método, é esse método que a gente vai utilizar para conseguir solucionar a EDP com suas condições de contorno, tá bom? Esse método é chamado de método de Fourier, tá? E ele vem, tá, desse fato aqui, tá? Que a integral de menos L a L do seno de nπ sobre y sobre L, vezes o cosseno de mπ y sobre L dá zero, sempre, tá? Ou seja, seno com cosseno dá sempre zero. Seno com seno, né, dá L se m for igual a n e dá zero se m for diferente de n. E a mesma coisa acontece com os cossenos, né? Cosseno com cosseno também dá L se m for igual a n e zero se m for diferente de n, tá? Aqui a diferença só é que a integral de menos L a L, tá? Então você pode verificar esse resultado, tá? Pode fazer essas integrais, né? E verificar que elas dão zero para m diferente de n e dão L para m igual a n, tá? Nesses casos aqui, e no caso seno cosseno dá sempre zero, tá bom? Ou seja, esse método diz que nessa região de menos L a L, tá? A gente pode utilizar as funções seno e cosseno para fazer uma base ortogonal, tá? Desse espaço, tá, de funções, ok? Ou seja, né, dentro desse espaço, o seno e o cosseno, tá, eles formam uma base. O que é que isso significa, formar uma base? Base ortogonal, né? Porque se a gente multiplica uma pela outra dá zero, e ela por ela mesma dá 1, ou não nulo, né? Tá? É ortogonal, mas não normalizada, né? A gente podia dividir por 1 sobre L para normalizar, 1 sobre raiz de L, tá? Bom, isso aqui não importa. Se ela é uma base, o que é que significa? Que a gente pode, então, escrever qualquer função em termos dessas funções, seno e cosseno, né? Como a base vetorial, né? Tá? Se eu tenho a base do espaço vetorial IJK, por exemplo, significa que eu posso escrever, então, qualquer vetor como uma combinação, tá, desses da base. Tá? Ou seja, posso escrever isso como combinação linear de IJK, qualquer vetor. Tá bom? Então, a mesma coisa acontece aqui. Tá? Como o seno e o cosseno elas formam uma base, né, nessa região de menos L a L, então qualquer função, tá, ela pode ser escrita como sendo uma combinação linear dessa base. Tá? A ideia é a mesma. Vetorial é mais fácil porque a gente consegue visualizar melhor. É uma base de funções ortogonais, né, é mais abstrato um pouco. Tá bom? E esses coeficientes, né, lembra,
como é que a gente faz para achar os coeficientes, né, as componentes de um vetor nas bases, tá? Então, é a mesma coisa, né? É como esses AN e BN fossem as componentes, tá? E os cossenos e os senos fossem os vetores de base, tá bom? Só que aqui é a base não vetorial, é de funções, tá? Esses coeficientes, lá a gente faz o produto escalar para obter, tá? Aqui é uma coisa semelhante, tá certo? A gente vai multiplicar, a gente vai utilizar então esse fato, né, para tirar esses coeficientes AN e BN. Se eu quero tirar o AN, eu multiplico por um cosseno de mπy sobre L, tá? Para dar a deltazinha aqui, né, para a gente conseguir tirar o AN. E se a gente quiser tirar o BN, a gente tem que multiplicar por seno de mπy sobre L e integrar, tá? Quando a gente fizer isso, a gente vai obter que esse coeficiente AN, ele é 1 sobre L, integral de menos L a L, de f de y, cosseno de nπy sobre L, e o Bn é a mesma coisa, só que com seno aqui, né? Então, o A está associado ao cosseno, ele fica aqui com cosseno, e o B está associado ao seno, fica aqui com o termo de seno, tá bom? Então, esse é o chamado método de Fourier. Tá? Você vai pegar qualquer função e vai expandir nessas bases. É basicamente isso que a gente fez aqui. Tá? No final, a nossa solução ela está expandida sobre a base seno de nπy sobre L. Tá? Então, para a gente tirar o coeficiente, a gente utilizou basicamente essa mesma regra aqui. Ó, tá? Só que no nosso caso, a nossa função era constante, né? Tá? Aqui, ó, era o φ0. Tá bom? A gente vai reutilizar esse resultado várias vezes, tá bom? Sempre que a gente tiver que solucionar uma condição de contorno não trivial, tá? A gente vai precisar utilizar esse método de Fourier, tá certo? Então, no sistema de coordenadas cartesianos, tá? Essa base normalmente ela é cosseno e seno, tá? Mas essa base também pode ser gerada por outro tipo de função, tá? Em coordenadas esféricas ou cilíndricas, né? A gente vai ver que tem outras funções que também servem de base, tá? Para aquele espaço. Você consegue fazer uma base ortogonal com elas, tá bom? Então, quando for chegando lá, a gente vai vendo isso com mais calma. Mas o procedimento, tá, de resolver é o procedimento que a gente utilizou nessas últimas 3 aulas, tá certo? Que é, bom, escolher o sistema de coordenadas, isso normalmente vai estar associado com a simetria do problema, tá? Utilizar a separação de variáveis, né? Ok? Separar a equação, a EDP, tá? Em EDOs, e aí resolver as condições de contorno triviais, ou seja, as condições de contorno a qual o valor dá zero, e depois, finalmente, partir para a condição de contorno não trivial, que normalmente você tem que utilizar um método tipo de Fourier, tá? Ou seja, você tem que encontrar quais são a base ortonormal, ortogonal que você vai precisar ali para poder tirar os coeficientes de dentro do somatório, tá certo? Bom, à medida que esses problemas forem aparecendo, a gente vai resolvendo eles, tá bom? Na próxima aula, eu vou ainda continuar, tá, na equação de Laplace, mas a gente vai escrever ela agora em coordenadas esféricas, tá bom? Para a gente ver como é que todo esse procedimento, tá, ele ocorre em outro sistema de coordenadas, tá bom, pessoal? Então, com essa aula aqui, a gente termina, né, esse problema, né, tá, que foi iniciado lá há 2 aulas atrás, tá? A gente retomou ele na aula passada e agora estamos encerrando ele, tá? Você vê que então os problemas são mais longos, né? Porque tem várias etapas dentro dele, tá bom? E a gente foi fazendo
de forma mais genérica, né, no início, até aplicar para um problema mais específico, que foi esse aqui, que era o problema do potencial eletrostático, tá, numa caixa, tá bom? Então, de forma geral é isso, mas à medida que a gente for estudando em outros sistemas de coordenadas, a gente vai vendo as peculiaridades, né, de cada problema desse. Tá ok, pessoal? Então, bom, essa aula eu vou encerrando por aqui. Até a próxima.